Vamos então fazer a nossa atividade de português, olhando termos essenciais da oração, sujeito e predicado, tipos de predicado e tipos de sujeito, e especificamente tipos de sujeito, com maior profundidade. A nossa sequência vai haver uma introdução com conceito de frase, construindo o texto com a música Vermelho de Vanessa da Mata, nosso texto. Sujeito, predicado, tipos de sujeito, sujeito simples, composto, o desidencial, indeterminado e oração sem sujeito. E uma atividadezinha breve para a gente poder fixar esse conhecimento. Bom, a frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita. Está no site Brasil Escola. Neste caso, temos a frase nominal e verbal. A frase nominal, obviamente, não é constituída por verbo. Você tem lá, que dia lindo, bom dia. No sentido relativo, né, ou no sentido amplo, você vai considerar que existe um verbo aí, como o dia está lindo hoje, né, como o dia está lindo agora. Bom dia, desejo que você tenha um bom dia, mas são consideradas frases nominais pela ausência do verbo expresso. E na frase verbal, a presença do verbo já é explícita, né? Preciso da sua ajuda, de sua ajuda. Ok? O verbo aí precisar, então, construção de uma frase verbal. A oração é tudo enunciado linguístico dotado de sentido. Porém, há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. O verbo, por sua vez, pode estar explícito, quer dizer, bem claro ali, você olha a frase e o verbo está expresso, tá? Explícito, expresso. Ou subtendido. Vamos lá, os garotos adoram futebol. Podemos perceber a presença do sujeito e do predicado. Ok? Então, o sujeito é o termo de valor nominal que vai estar conjugando o verbo. Um exemplo bem simples, né? Se ele estivesse aqui no singular, o garoto, o verbo obrigatoriamente concordaria com o sujeito. O garoto adora futebol. O menino adora futebol. A criança adora futebol. Eu adoro futebol, olha só o pronome, e o verbo vai estar concordando com o sujeito. Aí nós vamos ter o enunciado linguístico, o período, né, que se constitui de uma ou mais orações. Período simples, né? O que é isso? É aquele período que é formado por apenas uma oração, também denominada oração absoluta. Os professores entregaram as provas. Ok? Então, período simples, olha lá, um verbo apenas e, nesse caso aí, uma oração absoluta. O período composto, ele é formado por duas ou mais orações. Vamos lembrar, né? Oração é aquela frase, aquele conteúdo que tem uma unidade verbal. Unidade verbal pode ser um verbo no modo simples, na forma simples e na forma composta, nas locuções verbais. Também pode ser empregado assim. E no período composto, nós vamos ter mais de uma ocorrência verbal, mais de um verbo. Olha só um exemplo. Hoje o dia está ótimo, por isso os garotos irão ao cinema e depois voltarão para casa. Ok? Nós temos aqui então, hoje o dia está ótimo, uma oração, por isso os garotos irão ao cinema, a segunda oração, e a terceira, depois voltarão para casa. Existem os elementos conectivos ali, né? Ou por isso, e. Os elementos conectivos estão ligando essas orações. Mas nós percebemos o verbo estar na primeira oração, irão, o verbo ir, na segunda oração, e o verbo voltar, na forma voltarão, na terceira oração. São 3 orações, então. A letra da música Vermelho, a gente vai fazer a leitura, né? Gostar de ver você, sorrir, gostar das horas para te ver dormir, enquanto o mundo roda em vão,
Eu tomo o tempo, o velho gasta a solidão, em meio aos pombos na Praça da Sé, o pôr do sol invade o chão do apartamento. Vermelhos são seus beijos e que meigos são seus olhos. Ver que tudo pode retroceder, que aquele velho pode ser eu, no fundo da alma a solidão, e um frio que suplica um aconchego. Vermelhos são seus beijos, quase que me queimam, que meigos são seus olhos, lânguida face. Seus beijos são vermelhos, quase me queimam, que meigos são seus olhos, lânguida face. Ver que tudo pode retroceder, que aquele velho pode ser eu. No fundo da alma a solidão, e um frio que suplica um aconchego. Então, a música interpretada por Vanessa da Mata, o pessoal pode ouvir depois num clipe na internet ou comprar o CD ou DVD da cantora. Atividade inicial, então, as orações geralmente apresentam dois termos essenciais. Um que informa de quem se fala, o que se fala, e o outro que apresenta informações sobre o ser de que se fala. O primeiro termo é chamado sujeito e o segundo, predicado. Na oração, pôr do sol invade o chão do apartamento, a respeito de que se fala alguma coisa? De que ou de quem, se fosse uma pessoa, né? E que parte da oração informa algo sobre esse ser? Vamos ver então? O pôr do sol invade o chão do apartamento. A respeito de que se fala alguma coisa? Resposta: o pôr do sol. Se fala do pôr do sol. O pôr do sol faz o quê? Invade o chão do apartamento. Então a parte que informa isso, invade o chão do apartamento, é a oração que informa algo sobre, a parte da oração que informa algo sobre esse ser. O sujeito apresenta como núcleo a palavra significativa, ou palavra mais importante, um substantivo, um pronome, uma palavra substantivada. Já o predicado geralmente tem como núcleo um verbo, quando indicar ação. Ou um nome, no caso, quando apenas fizer a ligação entre o sujeito e uma qualidade, adjetivo, né? Vou dar um exemplo aqui paralelo, né? Quando eu digo achei, aquela casa é bonita, né? Aquela casa é bonita. A palavra bonita está sendo ligada àquela casa por um verbo chamado de ligação, né? Verbo de ligação. Ok? Aí nós vamos ter um núcleo do predicado nominal. O verbo está apenas fazendo a ligação entre um termo e outro. Mas no caso aqui, o pôr do sol invade o chão do apartamento, o núcleo do sujeito, qual seria? E qual o núcleo do predicado? Pôr do sol invade o chão do apartamento, qual o núcleo do sujeito? E qual o núcleo do predicado? Nós já sabemos qual é o sujeito e qual é o predicado. O pôr do sol é o sujeito e invade o chão do apartamento o predicado. O sujeito da oração, pôr do sol. O núcleo é pôr do sol, ok? O núcleo é pôr do sol. Pôr do sol invade o chão do apartamento, o predicado é invade o chão do apartamento. Qual é o núcleo do predicado? A resposta é invade, é o verbo. Ok? É o termo mais importante, aí, o fundamental, que indica a ação expressa na oração. A ação executada pelo sujeito. Conceituando, então, em seus beijos são vermelhos, observamos que o sujeito, seus beijos, está no plural. O verbo, portanto, o predicado deverá estar no plural. Verbo são o adjetivo vermelhos. Regra de ouro da sintaxe, tá, gente? O verbo deve concordar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Núcleo do sujeito. Já vimos que o núcleo do sujeito é a palavra principal que forma o sujeito. Confira o destaque, tá? A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. Sujeito, a maravilhosa culinária brasileira. A palavra mais importante aí, quer dizer, o núcleo do sujeito é culinária. Os núcleos estão destacados, tá? Nosso tio João nos visita raramente. João é o núcleo do sujeito. O sujeito é nosso tio João. Terceira oração. A pobre Ana não dançou com ninguém na festa.
A pobre Ana, sujeito, núcleo, Ana. É o termo mais importante do sujeito. O pequeno garoto, mesmo jovem, já passou por muitas dificuldades. Então aqui garoto é o núcleo. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. Núcleo, sujeito, aquela linda moça. O núcleo é moça. Quando houver mais de um núcleo, teremos o sujeito composto. Os cães e os gatos são os animais domésticos mais comuns. Ok? Então, núcleo é esse termo mais importante. Você pode descartar os outros, mas se você descartar o núcleo, você perdeu a informação. Olha só, os são animais domésticos mais comuns. Aquela linda passava por aqui todos os dias. Se você não tiver o contexto, você não vai reconhecer. Você precisa ter esse termo, né? Então aqui, ó, você consegue passar informação. Moça passava por aqui todos os dias. Garoto, mesmo jovem, já passou por muitas dificuldades. Ana não dançou com ninguém na festa. João nos visita raramente. Culinária brasileira encanta o mundo. Perceberam? Se você retirar esses termos, a oração fica vazia. Ela vai perder a informação mais importante. Ok? É isso aí, gente. Vamos lá, então, aprofundar nosso conhecimento com leituras e com atividades. Assinale a oração que apresente o sujeito simples. Olha só. O irmão de Pedro chegou da escola. Letra B. Pedro e seu irmão chegaram da escola. O irmão e o primo de Antônio brigaram na escola. Eles e elas dançam separados na festa. A questão 2. Assinale a opção que identifica o núcleo do sujeito da oração. Os alunos mais estudiosos receberão uma medalha. Qual seria o núcleo? Os alunos mais ou estudiosos? Vamos ver? Então, da primeira questão, a oração que apresenta sujeito simples é: o irmão de Pedro chegou da escola. O núcleo é irmão, pessoa que chegou. O de Pedro é um adjunto adnominal, assim como o. São termos de valores acessórios, ok? Por que a letra B não é a resposta certa? Porque você tem dois núcleos, olha, Pedro e irmão. Pedro e irmão chegaram da escola. A mesma coisa, irmão e primo brigaram na escola. Na outra, eles, elas são os núcleos. Portanto, são sujeitos compostos. Vamos para a segunda? Assinale a opção que identifica o núcleo do sujeito da oração. A resposta certa é alunos. É o termo mais importante aqui. Alunos é o núcleo do sujeito. Ok, pessoal? É isso aí. A gente vai aguardar, então, a participação de vocês. Entrem em contato, tirem suas dúvidas, comentem alguma coisa que acharem interessante. Um abraço aí, até a próxima aula.